Vamos ver um pouquinho onde que tínhamos deixado na aula passada. Então, tínhamos começado a ver fibrados vetoriais. Tínhamos visto que pueden ser olhados de duas maneiras diferentes, né? Entonces, sempre temos são três coisas, né? Uma submersão sobreexcitora. Temos então as fibras, que se isso aqui tem dimensão n, isso aqui tem dimensão n mais k. Lembrem que por ser uma submersão, a dimensão desse é sempre maior ou igual que a dimensão desse, né? Então, as fibras para um certo P em M são chamadas de fibras e tem uma estrutura de espaço vetorial. E depois temos cartas trivializadoras, trivializantes. Isto é, para cada ou existe um comprimento de M por abertos, de tal, e cartas que tem uma forma especial, né? Um elemento daqui, então, lembrem, né? Primeiro, por causa disso, né? Isso aqui nada mais é do que a coleção de todas as fibras sobre pontos de U. ¿Sí? Então, estas cartas trivializadoras têm a propriedade de que um elemento no fibrado V, né, vai parar em π de V. E aqui uma certa função xi, que depende de U, de P, né? P é isso que está aqui, né? E de V, e quando fixamos P, essas aplicações são lineares, são isomorfismos, né? Xi U de P de EP em RK tem que ser isomorfismos lineares. Em outras palavras, a função xi U vai de U nos isomorfismos. Não, desculpa. Então são isomorfismos lineares, né? Isso faz sentido porque estou supondo que tem uma estrutura de espaço vetorial. Essa era uma maneira de ver a coisa. Outra maneira é, bom, como consequência da definição, né, isso implica, né, que quando pegamos dois abertos trivializantes, né, duas cartas trivializantes, U e V, né, então temos automaticamente as funções φU composto com φV, né? Por causa desta representação, isto vai de U vezes RK em U vezes RK, leva um ponto PW num ponto P, e aqui é uma certa função também, UV de PW. ¿Sí? Estas se llaman funções de transição.
por causa de estas ser isomorfismos lineares, estas são isomorfismos lineares. Então, temos uma função psi uv que vai de u, aqui é interseção v, aqui é interseção v. Então, isso vai de u interseção v nos isomorfismos lineares de RK. Isso é a mesma coisa que colocar aqui GL e K E. ¿Sí? O que tínhamos visto é que, na verdade, tem uma recíproca disto. Em outras palavras, se a gente tira essa estrutura de espaço vetorial e tira essa condição, simplesmente escrevendo assim, então, quando as mudanças de coordenadas têm esta forma, onde cada um destes é um elemento daqui, então automaticamente a gente pode dar nas fibras uma estrutura de espaço vetorial. Porque justamente descer com as cartas, somar e voltar, não depende da carta por causa de que as mudanças de cartas são isomorfismos lineares. Certo? Então, são as duas maneiras de ver isso. Então, quando a gente volta, né, a gente pode voltar e definir, graças a esta mudança, a estrutura linear nas fibras. Muito bem. Então, vimos também que, por causa desta trivialização, automaticamente temos localmente uma base de seções do fibrado. Né? Lembrem, nós tínhamos denotado por gama de E as seções do fibrado, ou seja, as voltas da projeção. Isto é, as funções lambda de M em E, que para cada ponto P, lambda está na fibra sobre P, ou seja, π composto com lambda é a identidade de M. Sim? As seções do fibrado E. E uma das coisas mais importantes, uma das propriedades mais importantes que tem os fibrados vetoriais é a existência de bases de seções locais. Né? Por causa disso, né, nós sabemos que em π menos 1 de U, que é, por definição, um aberto de E, né? Aqui U, estou sempre denotando um aberto trivializante, né? Um aberto de domínio de carta trivializante. Né? Então, aqui temos uma base de seções. Basta pegar, então, uma base qualquer, V1, VK, uma base de RK, e depois definir lambda I de P como phi U menos 1 de P de I, com essa notação. Isso dá automaticamente uma base em cada ponto P de U. Isto nos dá uma base de seções. Isso nos permite levar para o mundo dos fibrados todos os objetos que vocês, os objetos intrínsecos da álgebra linear, né? Todos os que vocês conhecem. Em particular, vimos, por exemplo, como construir o fibrado dual de E. Vimos
como construir a soma de Whitney de dois fibrados. Um exemplo, para ser mais concreto, é o dual do fibrado tangente. Nós já sabemos que isso existe, porque é um fibrado vetorial. Mas isso tem uma forma um pouquinho mais explícita, que é a seguinte, né? Peguem como construímos o fibrado tangente. Nós pegamos uma carta e nele já construímos explicitamente a base de seções. Essa base de seções é o que nos deu a carta, as cartas do fibrado tangente, né? Essas seções são simplesmente os campos coordenados. Então, se temos uma carta de M em Rn, nós temos as derivadas parciais, né? Os campos coordenados, né? É uma base de seções do fibrado tangente. Em TU, né? E, portanto, tem seu dual, sua base dual, né? Então, temos a base dual de essa. Mas quem é essa? Nós observamos que quando vocês calculam o campo coordenado na função xj, isto é delta e j. Sim? Mas o que é isto? Isto é, por definição, a diferencial desta função neste campo. Sim? Ou seja, com a notação que nós demos, vamos colocar um ponto, vamos fixar um ponto, né? O ponto P. Isto, por definição, é a diferencial de xj em P do campo este. Sim? Bom, mas o que é isto, né? Isto aqui é uma função linear que é calculada em vetores. Ou seja, um elemento no dual. Mas isto é delta e j. Bom, mas então esta é a base dual. Sim? Por definição. Em vez de denotar, como eu falei, né? Às vezes íamos denotar a diferencial com estrelinha, às vezes com D. Né? Bom, a gente denota isto, na verdade, é mais clássico denotar assim, né? Em P. Então, estas não são simplesmente uma coisa abstrata, é uma coisa bem concreta, é a diferencial da função, da jésima função da carta. Sim? Então, isso mostra que esta é uma base de seções de TU dual. É bem concreto. Em algum sentido, o fibrado cotangente é até mais natural que o fibrado tangente. Tratado simplesmente pela diferencial. Não são campos, é só a diferencial. Deixa eu calar esse troço. Muito bem, então, isso que tínhamos visto, um exemplo. Também vimos aplicações entre fibrados. Então, qual é a situação, né? Na situação, uma aplicação entre um fibrado é uma função
F de E em E', aqui, esses são fibrados, né? Ou seja, temos a projeção π a M e π' a M', de forma tal que preserva as fibras, leva fibras em fibras e é linear nas fibras, né? Ou seja, vimos que isso implica que tem que existir uma função f aqui embaixo, de forma tal que f de E em P está contido em E' f de P, né? E é linear, né? Isso é um mapa de fibrados. Um isomorfismo de fibrados é um difiomorfismo, que é um mapa de fibrados. Vimos que isso implica automaticamente que essas aplicações têm que ser isomorfismos e que a função que dá o P da fibra, né, que leva P em F de P, também tem que ser um difiomorfismo. Em particular, as bases têm que ser difiomorfas. Um exemplo, primeiro exemplo de aplicação de fibrados é a diferencial, né? Então, exemplo. A diferencial. Por quê? Bom, o que nós fizemos? Nós, pegando uma função f de m em M', nós pegamos um ponto, P em M, e nós definimos a diferencial. Sim? Isso vai de TPM para T F de P M'. E é linear. Então, o que nós consideramos agora é isto. Essa função, simplesmente, quem é? Quem é este? Bom, a gente define isto assim. Sim? Essa aplicação é um mapa de fibrados. Por quê? Bom, observem primeiro que restrito às fibras é linear, porque restrito às fibras é a diferencial que nós já tínhamos, né? Mas o que temos que verificar é que é diferenciável, né? Mas por que é diferenciável? Simplesmente porque nós já escrevemos, né? Nós já escrevemos como era a representação de f nos campos coordenados, né? Nós escrevemos isso, pegamos uma carta aqui, x, uma carta aqui, y, e nós escrevemos isto como uma soma do jacobiano, né? Do jacobiano lembre aqui que fica o jacobiano de f e j em P, e aqui YJ em F de P. Nós já fizemos essa conta, né? Sim? Nós vimos isso. Agora, isso que está aqui é a matriz das derivadas parciais, né, o jacobiano, da função x menos 1 composto com f composto com y, que é uma função diferenciável. Então é diferenciável, isso que está aqui é diferenciável em função de p, são as derivadas parciais, né? Então, se vocês tiram o p, o que fica, né?
é simplesmente apagar os P de todos lados, né? Nem precisamos escrever de novo, né? Certo? Isso que está aqui é a representação desta aplicação em TU. A representação é diferenciável, isso aqui é diferenciável. Então, este é diferenciável. Sim? Em outras palavras, nós já tínhamos feito a conta. É só esquecer o P, que é o que estamos fazendo aqui. Certo? Esse é o típico mapa de fibrado. Qual é a base do mapa? A própria F. Né? Ou seja, nesse caso temos TM, TM', M', M, F. Sim? Sim. Na definição de fibrado, o senhor impõe que cada fibra esteja estudando espaço vetorial. Aí define um fibrado de dimensão K, por isso. Mas a gente poderia falar num fibrado de dimensão infinita? Sim, mas não vai ser uma variedade diferenciável. Para nós, as variedades são variedades de dimensão finita. Mas existem também, se estudam, variedades de Hilbert, que estão modeladas sobre espaços de Hilbert em vez de sobre espaços euclídeos. Sim, existe. Mas nós só vamos trabalhar com variedades de dimensão finita. Em geral, trabalhar sobre variedades de dimensão infinita em si mesmo é complicado e as coisas que podem ser feitas de alguma maneira quase sempre são feitas via redução ao caso de dimensão finita. Então, e já vamos ter suficientes problemas em dimensão finita. Ok, então esse é o talvez mais importante exemplo de mapas de fibrado, né? A própria diferencial. Observen estes campos que colocamos aqui, né? Esto é que nós hemos definido como campos ao longo de F. Lembra? ¿No? Eles permitem construir fibrados a partir de um fibrado e de funções também. Lembrem de novo, lembrem o que eu falei, fiz muito encapié na aula passada e hoje também. O que faz toda a álgebra linear poder ser fibralizada é a existência dessas seções, dessa base de seções. Em particular, vamos ver isso em ação mais uma vez agora. Suponha que vocês têm uma variedade, né, uma aplicação entre variedades. E vocês têm aqui um fibrado. Então tem uma maneira natural de conseguir um fibrado sobre M', né? Que se chama o pullback do fibrado E. E como é que a gente faz? A gente usa aquelas seções, né? Então, o que nós temos aqui? Bom, nós sabemos que aqui nós temos, para cada U dentro de M, né, existe uma cobertura de M por abertos trivializantes, que trivializam E. Né? Ou seja, aqui temos φ U de π menos 1 de U para U vezes RK.
E aqui temos nossa base de uma base, fixada uma base qualquer daqui, temos uma base de seções. Muito bem, então temos aqui, temos para cada, como aqui, como fiz com essa anotação, se V1, VK é uma base de RK, temos então lambda I, P phi U menos 1 de P de I, base. De T U. No, ¿qué coloqué? De pi menos 1. Ok. Agora, então, isso que está aqui é uma base de seções deste fibrado para qualquer aberto trivializante de M. Então eu quero puxar isso para trás. Então o que nós fazemos? Peguem um ponto agora Q ou P', P' em M', chamem de P a F de P', e nós sabemos que aqui tem então como F contínua um aberto de P' que cai dentro de um aberto trivializante. P está em um aberto trivializante, e portanto existe um V dentro de M' ou um U', dentro de M' contendo P', tal que F de U' está contido em U. Em particular, agora temos as seções ao longo de F. Ou seja, o que eu posso fazer é pegar lambda I composto com F. Sim? Isto que é? Isso aqui é são seções, do fibrado que a gente quer construir, do pullback, e vão ser uma base desse fibrado. Sim? Se eu falo só isso para vocês, vocês já têm que saber construir o fibrado. Sim? Você tem cartas trivializantes deste. Se eu estou falando quem vão ser as seções, vocês já sabem quem vai ser, o que tem que fazer. Vejam só. Você tem que me dar um atlas que trivialize aquele fibrado. É assim que se constrói. Então, qual é o atlas? Bom, vamos construir agora φ' V. U'. Então, eu quero que vá de U', da união, da pré-imagem, ainda não construí nada, ainda tenho que construir este troço que está aqui, mas vamos tentar ver que é a única coisa que pode ser. Então, vai ser sobre a inversa disto, onde? Bom, em U' vezes, falei que isso ia ser uma base de seções. Então as fibras têm que ter a mesma dimensão que as fibras deste. Então tem que ser RK. Sim? E como vão ser as seções? Quem vai ser nossos caras, nossos atores? Vão ser combinações lineares destas seções. Sim? Ou seja, o que eu quero é que φ', U' de alguém aqui seja alguém em que? Alguém sobre P, sobre o P'. Tem que ser π de alguém, e aqui vai ser as coordenadas. A1, AK,
onde essas são as coordenadas da seção. Né? Em outras palavras, o que eu estou fazendo simplesmente é pegando coisas assim. Onde aí são funções diferenciáveis sobre o linha. Essas vão ser as minhas seções neste fibrado. Em outras palavras, o que estamos fazendo simplesmente é definir isto como a união disjunta de EF de P para P em M'. Se eu dou para vocês isto, você não tem que pensar muito para vir aqui e para me dizer que assim vai ter esta cara. ¿Sí? A existência, de novo, a existência da base de seções faz com que você possa construir coisas muito simples, de uma maneira muito simples. Tão simples como em álgebra linear. Claro, as coisas aqui não vão ser constantes, vão ser funções, mas fora isso é igual. Né? Ponto a ponto é linear. Se eu fixo um ponto, isso é uma combinação linear destes vetores. ¿Sí? Então, em resumo, este é o conjunto e as cartas trivializantes são dadas por esta expressão. ¿Sí? Esse é o pullback. Sim. Caso particular, se por exemplo M é um ponto e F é a função constante. Bom, o fibrado vetorial sobre um ponto é um espaço vetorial. Então o que estamos fazendo aqui é simplesmente tirando isto, né? São todos elementos de um espaço vetorial. E são mapas de M em um espaço vetorial. Simplesmente. Certo? Muito bem. Então, voltando atrás, como é a nossa estrutura? Vamos ver agora da segunda maneira, né? Temos abertos que trivializam, né? Primeiro é localmente, nosso espaço, né? Então, fibrados vetoriais. Então, primeiro temos que localmente temos que nosso fibrado o sea, pi menos 1 de U dentro de U veces RK. Temos funções, cartas trivializantes que dão origem a funções de transição, xi UV. Graças a isto, nós podemos colocar nas fibras uma estrutura de espaço vetorial. Qual é a propriedade aqui, cara? Qual é a propriedade que isso tem? Bom, isto age aqui. Sim? Se põe um vetor aqui, uma transformação linear, eu faço agir. Muito bem.
Isto sugere que vocês podem falar de fibrados mais gerais. Por que fibrados vetoriais? Por exemplo, o que acontece se aqui eu coloco, em vez de um eje K, uma esfera? E aqui coloco o grupo ortogonal. Por que não? Esses são fibrados gerais. Então, dada uma variedade F, uma variedade F fibrado, agora vão ser coisas que localmente são produto local da base com a fibra F. Sim? Ou seja, se dada uma F variedade, dada uma variedade, eu quero definir um F fibrado, ou um fibrado, com fibra típica F. É, de novo, a mesma coisa que antes, ou seja, é π de E em M. Vamos ter cartas trivializantes, φ U de π menos 1 de U em U vezes quem? F. Né? E o que eu vou querer é que as funções de transição agora vamos ter funções de transição. Então, φ V composto com φ U menos 1 vão ir de U interseção V vezes F em U interseção V vezes F. E vão ter que cara? Vai ter P S vai parar em quem? Vai ser P, de novo. Tem que preservar as fibras. Né? E agora não sei, mas podemos conservar o mesmo. Vai ser uma coisa xi UV que depende de P e depende de S. ¿Sí? Em vez de escrever assim, eu vou escrever assim. A mesma coisa. Né? Mas agora qual é o lance? Né? Fixando P, nós temos esse troço que age sobre a fibra. Mas eu não quero simplesmente que haja na fibra. Isso tem que ser um difiomorfismo da fibra. Sim? Então, se o V vai de U interseção V nos difiomorfismos de F. Isso é um fibrado geral. E isso não serve para muito. Está muito bonito do ponto de vista abstrato, mas isso não serve para muito. Porque isso é muito geral. E o motivo pelo qual é muito geral e meio intratável é porque esse grupo é gigantesco. Isso aqui é uma variedade de dimensão infinita horrorosa. Então não temos muito controle sobre o que é isto. Quase qualquer coisa vai acabar sendo um fibrado. Por exemplo, vocês têm em mente que um fibrado é uma coisa assim, é tipo um quadrado, né? Uma base e uma fibra. Né? Mas, por exemplo, um disco acaba sendo um fibrado sobre um intervalo, com fibra um intervalo. Aí vocês olham e falam, não, espera aí, o intervalo vai sendo cada vez menor. Mas são todos difiomorfos. Eu posso ir esticando à medida que eu vou chegando na beira. Então, isso aqui não é um quadrado. E o problema é que este grupo é muito grande. Então, o que se estuda realmente? Se estuda quando este grupo é pequeno. O interesse dos fibrados gerais é quando esse grupo é pequeno. Ou seja,
Por exemplo, como eu falei antes, pegar uma esfera e aqui pegar o grupo ortogonal. O grupo ortogonal é um grupo de Lie, dimensão finita, bonitinho. Sim? Então é justamente isso que a gente quer. Não uma coisa tão geral, mas uma coisa menor. Um grupo de Lie aqui, de dimensão finita, se for possível. Então isso aqui é um G fibrado. Né? Então, definição, um G fibrado. Agora são várias coisas, né? Precisamos, me vão falar vocês o que a gente precisa. O que precisamos? Primeira coisa. Vamos, valente. Sim, as variedades, a sumersão, como antes, né? Precisamos π E em M, uma sumersão sobrejetora. Isso sem dúvida. 2. Cartas trivializantes, né? Um cobrimento de M por abertos, ou que para todo ponto de M existe um aberto, tal que existe uma carta assim. Né? Ou seja, U lambda, um cobrimento de M por abertos trivializantes. Isto é, existe uma função φ de U para cada lambda, né? Vou tirar o lambda para que não fique muito sujo com subíndices, né? Uma sumersão sobrejetora, 2, F, uma variedade diferenciável, chamada de fibra típica. E abertos trivializantes. 3. Cartas trivializantes. Mas preciso também restringir isto. Então, vocês poderiam fazer duas coisas aqui. Pedir que caia dentro de um grupo, de um subgrupo disto que seja um grupo de Lie. Isso não é muito prático. Não é muito prático falar de subgrupo dos grupos de diffeomorfismos. É bom falar de um grupo de Lie abstrato, que age na fibra. Então, além da variedade diferenciável da fibra típica, precisamos de uma ação de um grupo de Lie. Sim? Então, na verdade, 4, não está uma ordem muito lógica isso aqui, mas G, um grupo de Lie que age em F. Lembrem que quer dizer que age, né? Quer dizer que G de H de S é GH de S. Isso faz com que a função que leva fixando H em G, a função que leva S em HS é um diffeomorfismo de F. Sim? E então, agora sim, temos de tal forma que as funções de transição vão de U interseção V em G. Estou pensando em G como um grupo abstrato. Mas também temos uma ação, né?
esse G está agindo nas nossas fibras. Né? E como é que se escreve, então, essas funções de transição? Φ U, Φ V composto com Φ U menos 1 num P S vai ser quem? Vai ser P, e aqui vai ser Xi U V de P agindo em S. Sim? Então, de novo, espaço total, base e projeção, uma fibra típica que tem um grupo de Lie agindo, de tal forma que as mudanças de coordenadas vêm dadas assim. Sim? Na verdade, seria, para fazer mais uma coisa mais lógica, né? Seria aqui 3 e aqui 4. São várias coisas, porque tem uma estrutura, tem muita estrutura, né? Mas é bem geral, né? Caso particular, aquilo que eu falei, os fibrados esféricos. Aqui, em vez de colocar RK, vocês podem colocar uma esfera e aqui podem colocar ON. Mas observem que também podem deixar RK e colocar ON. ¿Por que não? Mas também podem colocar GLKR. Qual é a diferença disso? Porque quando é que podemos pegar um grupo menor aqui? Se vocês tivessem em cada fibra um produto interno mesmo, vocês aqui poderiam pegar o grupo ortogonal. O bacana é que vale a recíproca. Se vocês aqui pudessem colocar o grupo ortogonal, então podem definir um produto interno no fibrado. Em cada fibra do fibrado. Em outras palavras, quando o grupo é menor, isso quer dizer que o fibrado tem escondida mais estrutura. Isso se chama redução do grupo. G se chama grupo estrutural. Grupo estrutural do fibrado. Claro que nem sempre vocês podem reduzir o grupo estrutural de um fibrado. Isso tem restrições topológicas em geral, que vocês não podem reduzir, ou podem reduzir. Por exemplo, não é difícil provar que todo grupo, todo fibrado vetorial, vocês podem reduzir o grupo ao grupo ortogonal. É fácil colocar um produto interno nas fibras, de forma diferenciável, em qualquer fibrado. E vamos ver por que daqui a pouquinho. Quando a gente veja partições da unidade, vamos provar isso. Então, colocar o grupo ortogonal, o grupo linear aqui é a mesma coisa. Vocês não fazem, não tem nenhuma restrição. Mas, assim como existem produtos internos, produto interno o que é? É uma forma bilinear, simétrica e definida positiva. Vocês, em vez de pedir definida positiva, vocês podem pedir que seja não degenerada. Sim? Isso vocês perdem a norma. Mas a parte da álgebra linear é muito parecida. São produtos internos indefinidos. Esses são os que se usam na teoria da relatividade geral, por exemplo. São muito úteis. Vocês podem colocar um que seja lorentziano. Lorentziano quer dizer que tem sinatura 1, ou seja, tem um autovalor negativo e todos os demais positivos. A forma bilinear simétrica que define o produto interno
tem um autovalor negativo e todos os outros positivos. Mas aí nem todo fibrado admite um produto interno lorentziano. Porque vocês têm que ter uma direção privilegiada, que é a de autovalor negativo. E às vezes isso implica que vocês têm que ter uma seção global, que muitas vezes, ou pelo menos uma direção global, que vocês em geral não têm em fibrados. Então, isso é um exemplo de que não podem reduzir para esse grupo, né? Para o grupo ortogonal das métricas com sinal 1. Mas o problema de redução é todo um assunto dentro da teoria de fibrados, né? E é um assunto difícil. E na verdade é o reino da topologia. Isso, né? Quando é que pode se reduzir um fibrado o grupo estruturado de um fibrado a um grupo menor? Isso quer dizer que vocês têm estrutura escondida no fibrado. Muito bem. Nós vamos trabalhar realmente com fibrados vetoriais, mas só queria comentar que às vezes aparecem outro tipo de fibrados. Né? Mas, por exemplo, né, um exemplo que é particularmente útil, e vamos ver daqui a pouco. Eu falei que toda a álgebra linear vai para fibrados vetoriais de maneira natural, graças à existência das seções, né? E graças à própria existência da estrutura linear nas fibras. Por exemplo, dado um fibrado vetorial, vocês podem pegar, pensem na fibra. A fibra é um espaço vetorial. Aí vocês podem pegar o espaço projetivo dessa fibra. Sim? Vamos a escrever. Então, é um fibrado vetorial. Então, para cada P em M, né, M a base do fibrado, para cada P nós temos a fibra por P. Isso aqui é um RK, né? Tem uma estrutura linear isomorfo a RK. Bom, mas aqui eu posso pegar o espaço projetivo real, né? Eu posso fazer que nada mais é do que o conjunto de subespaços de dimensão 1 disso aqui. Né? Os subespaços de dimensão 1. Nós vimos isso e vimos como colocar uma estrutura de variedade diferenciável aí, né? Bom, mas então posso fazer o mesmo aqui. Sim? De fato, o que posso fazer é pegar o espaço projetivo de E. O fibrado projetivo. O que é isto? É o fibrado cujas fibras são os espaços projetivos de cada fibra de E. Né? Ou seja, isso é a união, sempre disjunta, para P em M do espaço projetivo ¿sí? Isso que está aqui é um fibrado geral, agora não é mais um fibrado vetorial. As fibras não são espaços vetoriais, as fibras são compactas. Não é mais um fibrado vetorial, mas é um fibrado cujas fibras são espaços projetivos. Então, um fibrado neste sentido. Como vocês têm a descrição deste, automaticamente vocês têm a descrição deste. É o tipo de coisa que vocês olham assim e já sabem como fazer. Mesmo que não sentem e façam a conta, vocês já sabem, eu pego uma carta trivializante de E
já sei fazer fibra a fibra, pego a base de campos, então já sei fazer para E. Exercício. Probar que PE é um fibrado com fibra típica RPK-1. E de fato, é mais, é um G fibrado. E quem é que acha nesse fibrado? Qual é o grupo que acha nas fibras? O grupo linear. Né? As aplicações lineares, os isomorfismos levam seu espaço de dimensão 1 em seu espaço de dimensão 1. Certo? O que vocês têm que se convencer é que podem escolher um atlas onde todos os elementos, em vez de cair nos difeomorfismos da fibra, caem no grupo linear. Certo? ¿Sí? ¿Alguma pergunta? Bom, vamos mudar de assunto e vamos ver agora por que a gente pediu a topologia que a gente pediu na variedade. Por que pedimos que seja Hausdorff e com base enumerável? Até agora isso aí era um mistério, né? Não apareceu em nenhum lugar. Isso quer dizer em particular que até aqui você pode fazer toda a teoria sem isso. Não? E o motivo é por causa da existência de partições da unidade. As partições da unidade são uma maneira de globalizar objetos definidos localmente. Toda nossa variedade é um troço que localmente é Rn. E muitas vezes precisamos de que o objeto esteja definido globalmente, mas está só definido localmente. Como fazemos? Um exemplo disso é a integral. Isso vai nos permitir integrar. Sem isso, não podemos integrar. Não podemos integrar, pelo menos, coisas diferenciáveis. Você pode fazer medida, né? Mas não coisas diferenciáveis. Então, como é que se constrói? Qual é a ideia? Né? A ideia é que tudo nasce de uma coisa muito simples, que é a seguinte. Então, observação. Né? Se vocês pegam a função E menos 1 sobre x, se x é positivo, e 0 se x é negativo, essa função tem esta cara. Né? É 0. E depois é assintótica a 1. Sim?
o lance interessante dessa função é que é infinito. Vocês já viram isso em cálculo. Com essa função não é difícil construir, façam como exercício ou vejam no livro. É fácil provar que vocês podem construir agora uma função assim, né? Onde aqui é constante 1. De fato, para todo A maior que B, o B maior que A, maior que 0, existe uma função ρ de eje em eje tal que ρ é maior ou igual a 0. 2. Vamos fazer um desenho. Então temos, aqui temos o 0, aqui temos A, aqui temos B. Então o que eu quero é que fora de B seja 0 e dentro de A seja 1. Ou seja, ela é assim, constante 1 aqui, constante 0 aqui, e esse é infinito. Então, ρ é maior ou igual a 0, ρ de t é igual a 0 se o módulo de t é maior que b, e ρ de t é igual a 1 se o módulo de t é menor que a. Essa função se chama uma bump function. O interessante é que vocês podem pegar B muito próximo de A. Muito bem. Então, a existência dessas funções sem infinito, lembrem, quando eu coloco aqui uma seta, sempre quero dizer sem infinito. A existência destas funções, destas bump function, é tudo que a gente precisa para construir uma partição da unidade. O que é uma partição da unidade? Qual é a ideia disso? A ideia é a seguinte: imagine que vocês têm uma função que está definida só em abertos, né? Que vocês suspeitam que esse é infinito, mas que vocês só conseguem provar que esse é infinito em um aberto que cobre a variedade. Então se vocês têm f de u dentro de m a R, por exemplo, suponha que vocês têm uma função, né? Uma função ρ, ponto aqui P, e uma função ρ de M em R, que seja 1 numa vizinhança de P e que se anule fora de U. ¿Sí? F ρ no complementar de U é 0 e ρ em P é 1. Uma função como essa, né? Uma bump function. Se vocês pegam uma bump function em P, como isso pode ser escolhido arbitrariamente, A e B, sempre existe uma bump function em P que satisfaz isto.
Como? Desçam com cartas. Vão para Rn e vocês pegam a distância ao bordo de U. Né? Pegam uma pequena bolinha, né? Vão com uma carta em P, vão para Rn, U vai num aberto, pega uma bolinha pequenininha, duas bolinhas pequenininhas concêntricas, um com raio A, outro com raio B, e pegam uma band function embaixo e subam. Sim? Então isso sempre existe. Agora vocês podem pegar a função G rho F. F só está definida em U. Mas esta função agora está definida sobre todo M. ¿Sí? Eu defino isto como sendo rho F em U e 0 no complementar de U. Como ρ se anula fora de U, essa função é infinito. Está bem definida e é infinito. Mas a sacada agora é que G agora, G é uma função de M em R. Eu consegui uma função que está definida em toda M, não só em U. Não só é uma função definida em M, mas coincide com F numa vizinhança de P, porque ρ é 1 numa vizinhança de P. Então, G coincide com F numa vizinhança de P e está definida em toda M. De fato, nem precisam pegar funções a valores reais. F pode ser um campo. Suponha que vocês têm X, um campo em U. Então, ρx, lembrem que eu posso multiplicar campos por funções. Eu posso multiplicar campo por funções em U. Em princípio, não posso multiplicar por uma função em M. Claro que eu posso pegar essa função e restringir a U. Mas este campo agora, definido assim, também agora é um campo em M. E que coincide com X numa vizinhança de U. Todos os objetos que nós estamos trabalhando dependem de derivadas. E, portanto, quando eu calcular em P, as derivadas disto ou as derivadas de X vão ser a mesma, porque ρ é constante 1 numa vizinhança de P. O campo ρ, X e X coincidem em vizinhança de P. Claro que aqui estou supondo que ρ é 1 numa vizinhança. Então, estas funções servem para, essas band functions servem para globalizar coisas definidas numa vizinhança de um ponto. Mas também servem para globalizar coisas definidas em um aberto. Ou num compacto. Mas aí não serve tão facilmente uma band function. Temos que pegar uma união de band functions para poder fazer isso. E isso é uma partição da unidade. Vocês podem usar as band functions de outra maneira, né? Que observem que se vocês pegam uma band function ρ como esta, vocês têm ρ e vocês têm 1 menos ρ. O que satisfaz esta função? Bom, como ρ está entre 0 e 1, 1 menos ρ também. Certo? Mas agora é o contrário. 1 menos ρ se anula em 0A
e é 1 depois. Mas a propriedade mais importante que tem essa função em relação a Rho é uma besteira, mas que é que a soma dá 1. Claro. Né? Mas por que isso é importante? Porque peguem um campo, suponham que vocês agora têm uma coleção de funções como essas. Ou seja, suponham que vocês têm Rho I, uma coleção de funções que satisfazem 0 menor ou igual a Rho I menor ou igual a 1, e que a soma das Rho I é 1. E a função identicamente é 1. Bom, então vocês podem pegar, por exemplo, aquela função f, e f é a mesma coisa que 1 vezes f, claro, mas 1 é a soma das Rho I. Ou seja, isto é a soma de Rho I vezes f. Mas agora eu posso pensar isto assim. Estas funções agora vão se anular fora do suporte de Rho I. Ou seja, de alguma maneira, estes bichos que estão aqui são coisas definidas localmente agora. Sim? Imaginem então que vocês têm uma coleção F definida em certos abertos, onde está contido o suporte da Rho I, e vocês fazem isto. Agora, para cada I, isso vai te dar uma função globalmente definida, mas que depende de cada FI em cada abertinho. Isso é bacana, e portanto o que nós precisamos não é só uma bound function, mas uma coleção destas coisas, cuja soma é 1. E nós, em geral, não vamos ter um número finito. O que é um problema, porque se tem infinitas Rho I, o que quer dizer esta soma? Mas imagine agora que essas Rho I são todas 0, salvo finitas, em cada ponto. Então isso faz sentido. Sim? Porque são todas 0, a menos de finitas. Então isso faz perfeito sentido. Sim? Essa é a condição que vamos pedir. Então, definição. Dada uma função Rho de R em R, o suporte de Rho são o conjunto dos T, tal que Rho de T é diferente de 0. E a gente pede o fecho disso. Sim? Esse é o suporte que eu falei aqui, né? O lugar onde a função não se anula, só que a gente fecha. A gente precisa disso fechado. Né? Definição. Uma coleção SI ou S alfa para alfa em um certo conjunto de índices que não interessa qual é. Isto, cada um destes dentro de um espaço topológico T. Então, uma coleção de subconjuntos de T indexados por lambda se diz localmente finita. Se acontece uma coisa um pouquinho mais forte do que eu acabei de dizer sobre elas se anularem a menos de finitas em cada ponto. A gente quer que isso aconteça numa vizinhança de cada ponto. Porque poderia ser que infinitas, que só finitas não sejam 0, mas que finitas se anulem justo no ponto. Infinitas se anulem justo, e aí vocês não podem derivar. Então precisamos que se anulem todas menos finitas numa vizinhança de cada ponto. Ou seja, se para todo x em T existe uma vizinhança U de x, tal que
S de alfa interseção U é vazio para todos, ou é diferente de vazio só para finitos alfa. ¿Sí? Então, agora sim, definição, uma partição da unidade é uma coleção de funções, uma coleção ρ alfa, alfa em lambda, onde que satisfaz o seguinte, então, uma partição da unidade de M é uma coleção de funções onde cada ρ alfa, então ρ alfa é uma função de M em R, a função é maior ou igual a zero. 2, a coleção dos suportes é localmente finita. Isso que está aqui é um subconjunto de aqui é M. X. Então, isso aqui é um subconjunto de N e, portanto, temos uma coleção para alfa no conjunto lambda. Isso é uma coleção de subconjuntos de M, que é um espaço topológico. Então, faz perfeito sentido pedir que seja localmente finita. E 3, agora sim faz sentido pedir que a soma das ρ alfa é identicamente 1. De novo, isso faz perfeito sentido porque essa soma, em um ponto P, soma de alfa, de ρ alfa em P, por definição, é a soma de alfa de P, e só finitas, para finitos alfa, isto é diferente de zero, então essa soma vira uma soma finita. Sim? Então, isso faz perfeito sentido. E para finalizar as definições, dado um cobrimento de M por abertos, é um cobrimento de M por abertos. Então, seja C um cobrimento de M por abertos. Melhor. Então, uma partição da unidade ρ alfa, mesmo conjunto de índices, é subordinada a C se o suporte de cada uma delas está no correspondente aberto. Sim? Observem que eu não preciso que a partição da unidade seja localmente, que a cobertura seja, esse cobrimento seja localmente finito. O que eu preciso é que este
sejam localmente finitos. Ou seja, que isto seja uma partição da unidade para poder falar disto, para poder somar. ¿Sí? Vamos ver que, bom, proposição para qualquer cobrimento de qualquer variedade existe uma partição da unidade subordinada a ele. Isso é equivalente a ter Hausdorff e ter base numerável. Nós vamos precisar de uma implicação. Que se é Hausdorff e base numerável, existe a partição de unidade. Mas a recíproca não é difícil. E é verdadeira também. Vamos ver o caso compacto. Então, se o alfa e lambda é um cobrimento de M por abertos, então existe uma partição da unidade subordinada. A, C, onde C. Nós vamos ver o caso compacto só. O outro não é nada demais. Como exercício, vão e leiam e entendam a existência de partições da unidade em geral. Tem um link nas notas para um PDF que está também na página do curso. Mas vamos fazer para o caso compacto. Então, M compacto. Aqui não vai se ver porque que aparece base numerável, porque é automático quando é compacto. Mas vai se ver que é Hausdorff. Muito bem, então, vejam só. Então, o que nós temos? Nós temos que M é uma união de U alfa. A compacidade não entra em agora tirar finitos. Vejam só. Então, peguem P em M. Então, claro, existe um alfa, tal que P está em U alfa. Sim? Então, peguem agora uma carta ao redor de P. Então, peguem φ de uma certa U em Rn, carta. P em U. Bom, mas então φ de U interseção U alfa é aberto em φ de U. Sim? Porque U alfa é aberto. Então, e φ de P está aqui. Agora, isso está em Rn. Em outras palavras, temos aqui um aberto φ de U, interseção U alfa, dentro de Rn, e por aqui está P. Mas agora estamos em Rn. Isso quer dizer que existem duas bolinhas concêntricas
contidas de raios A y B, contidas nesse aberto, estritamente contidas nesse aberto. Então eu posso pegar aqui uma band function com o raio. Aqui está φ de U, φ de P. Então agora eu posso pegar uma band function centrada nesse ponto com os raios A e B. Tudo o que estou dizendo é que existe uma função ρ que depende de P. Então vamos colocar um P aqui, uma band function com o suporte estritamente contido em φ de U interseção U alfa. Em P, ou seja, φ de P vale 1 numa vizinhança de φ de P. Vamos colocar φ de P aqui. Band function em φ de P. Tal que o suporte de ρ φ de P está contido em φ de U interseção U alfa. Agora, vocês podem subir essa função com a carta. Ou seja, existe, tudo o que estou dizendo é que existe ρP, uma band function em P, tal que o suporte de ρP está contido em U interseção U alfa, e U não interessa. Isso, na verdade, está contido em U alfa. Sim? Sumiu a φ. A φ só serviu para convencer vocês de que existia essa função. Isso que interessa. Sim? Certo? Mas, como ρP em P é 1, então existe uma vizinhança onde ρP é estritamente positiva. Sim? Então, por exemplo, peguem, então se VP é o conjunto onde ρ é maior que 1/2, se quiserem. Mas existe um aberto, VP, contido em U alfa, mas de fato mais do que isso, o fecho está contido. Ou seja, e P está contido, onde S é aberto e ρP em VP é maior que 0. Por exemplo, peguem como VP o conjunto onde ρ é maior que 1/2. Sim? Certo? Bom, mas olhem isso. P está em VP. Isso quer dizer que a coleção de todos os VP para P em M é uma coleção de abertos que cobre todo M, porque para cada P em M eu tenho VP. Sim? Então é um cobrimento de M, que é compacta. E agora sim eu pego um subcobrimento finito. Então, aqui é onde entra M compacta. V1, então temos um subcobrimento finito, VPI. Em vez de VPI, vou chamar VI, que é a única coisa que interessa. Então temos VI, um cobrimento finito, e em cada VI temos
esta band function. ¿Sí? Cubrimiento finito y tenemos Joi uma band function. Na verdade é uma função Joi de M em R. Joi maior ou igual a zero. Mas o bacana é que Joi em VI é estritamente positiva. Claro que o suporte de Joi está contido em algum destes. Porque assim é que nós construímos. Estes índices I, aqui I é 1 até M. Esses índices I não nos servem. Uma partição da unidade tem que ter o mesmo índice alfa. Então, estes Joi não são nenhuma partição de nada ainda. Claro que um primeiro problema que tem essas Joi é que não somam 1. São qualquer coisa. Mas isso é fácil, né? Porque a gente define agora Joi linha como Joi sobre a soma das Joi. Certo? Essas, claro, agora, trivialmente, né? A soma das Joi linha é 1. Certo? Mas o problema, na verdade, agora é como consertar o índice, né? Mas não tem problema, porque não deveria ter problema, porque cada VI está em algum U alfa. Então fazemos isso. Então para cada I eu escolho alfa I. Então para cada I escolho alfa I em lambda, tal que VI está contido em U alfa I. ¿Sí? Aí vocês falam, já está, porque aí defino, para estas Joi, defino, para estas U alfa I, defino a Joi correspondente. E das outras são todas zero. Mas isso não funciona, por um pequeno detalhe, né? A função que leva I em alfa I não necessariamente é injetiva. 3 I's podem parar no mesmo alfa. Então isso não funciona. Então teriam 3 funções, mas não tem problema, porque vocês somam essas 3 funções e pronto. Ou seja, agora sim vamos definir nossa partição da unidade. Nós definimos lambda alfa, esta vai ser nossa partição. Assim. Então eu escolho um alfa, como fazemos? Pegamos alfa em lambda, né? E vou definir lambda alfa então. Quem é lambda alfa? Bom, eu vejo todos os I cujo alfa de I é alfa e somo eles. Só. Ou seja, é a soma de todos os Joi linha, onde alfa, deixem eu colocar isso como uma função alfa de I, né? Onde alfa de I é alfa. E agora sim, né? O que temos? Observem o que temos, né? O que estou dizendo? Então vamos verificar tudo, temos que verificar tudo. A primeira observação é que é diferenciável, porque é soma de funções diferenciáveis e estou somando só finitas, né?
estou somando em I aqui, e temos finitos I, então essa soma é finita. Muito bem. Essas funções são diferenciáveis, então isso é diferenciável, essas são não negativas, portanto isso é não negativo. Sim? A questão é o suporte, né? Mas o suporte também não tem problema. Por quê? Quem é o suporte de lambda alfa? Bom, eu não sei quem é o suporte de lambda alfa, mas sei que ele está contido na união dos suportes destas. Sim? Porque se algum ponto, se um ponto não está no suporte de nenhuma dessas, essa soma vai ser zero. Então o ponto não está no suporte de lambda, né? Então isso está contido, não sei quem é, mas sei que está contido na união dos suportes de ρ e linha. Para alfa de I igual a alfa. Ou seja, isso quer dizer que o VI correspondente está contido no U alfa. Sim? Isto implica que o VI está contido no U alfa I. Né? Sim? Então, tudo isso que está aqui está contido em VI, mas isso está contido no U alfa I, que é alfa, né? Portanto, isso está contido em U alfa. E é claro que, por definição, que a soma, agora sobre todos os alfa, das lambda alfa, é a mesma coisa que a soma sobre todos os I de ρ e linha, que é 1. Portanto, é uma partição da unidade. Sim? Observem que todos estes, isso aqui é uma função, né? Um I não pode estar em dois U alfa diferentes, né? Então, para cada I tem um U alfa onde isso está, portanto, isto é igual a isto. E, portanto, é uma partição da unidade subordinada. Então, o exercício um pouco mais técnico, né? Exercício: ler e entender a existência de partições da unidade geral. Certo? Tem o link nas notas ou como eu falei, né? Ou na página do curso tem a prova. Não é complicado, não. Só é um pouco mais técnica. Essa aqui é bem transparente. E a ideia da prova geral é essa, só que tem que tomar cuidado, porque aqui vocês não podem fazer isso, né? Ok, alguma pergunta? Bom, então continuamos. Na próxima aula vamos ver aplicações disso aqui. Por que isso aqui é importante? Vamos ver várias vezes por que isso aqui é importante.